No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum, 18 de agosto. E peço a você, meu irmão e minha irmã, que dê o seu joinha, o seu like. E também quero fazer um convite a você, para que você que nos acompanha aqui na nossa homilia diária, Palavra que Transforma, que você possa estar compartilhando com seus familiares, com seus amigos, essa homilia. Essa palavra de Deus que todos os dias você recebe aí na sua casa, tem feito bem para você, ajude também outras pessoas a serem alcançadas por essa palavra de Deus. Faça com que esse vídeo, esse áudio da homilia diária chegue a mais pessoas, que esse áudio dessa homilia diária possa alcançar muitas pessoas que estão necessitadas de ouvir. E quando você compartilha esse vídeo, esse áudio, muitas pessoas são alcançadas e você se torna também um evangelizador, uma evangelizadora. Então, não guarde só para você. Se essa palavra tem feito bem para você, eu acredito que tem feito bem, então compartilhe também com outras pessoas nos seus grupos de família, nos grupos de amizade, enfim, grupos da igreja. Compartilhe. Você vai estar ajudando muitas pessoas a serem alcançadas com essa palavra que não é do Padre, mas é a palavra de Deus, é a palavra da igreja, que todo dia nós refletimos aqui. Dito isso, meu amado e minha amada, vamos rezar com o Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Ontem Jesus nos falava do jovem rico que chega diante dele e pergunta o que é que ele precisa fazer para ganhar a vida eterna. E aí Jesus vai falar sobre os mandamentos, ele vai dizer que cumpre tudo aquilo, e aí Jesus vai dizer: te falta somente uma coisa, vai, vende todos os teus bens e distribui com os pobres, e depois vem e segue-me. E aí o evangelho terminava dizendo que aquele jovem, que era muito rico, ficou entristecido, foi embora e se afastou de Jesus por causa do seu dinheiro. E hoje o evangelho começa dizendo que, aqui no versículo 24, e digo ainda, aliás 23, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará nos céus. Ou seja, quando o jovem rico sai, Jesus diz isso para os discípulos, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não porque ter riqueza é pecado. Volta a enfatizar, a falar, como eu já falei tantas vezes, o problema aqui não é ter dinheiro, não é ter riqueza. É quando esse dinheiro, essa riqueza, ocupa o lugar de Deus no meu coração. É quando a gente destrona Deus, Jesus, do nosso coração e coloca os bens materiais no lugar de Deus, no lugar de nosso Senhor. Aí aquilo que não era mal se torna algo ruim na nossa vida. Então o problema daquele jovem é que ele era apegado aos bens materiais. Ele era cumpridor da palavra de Deus, cumpria tudo direitinho os mandamentos,
Mas na hora que Jesus pediu a ele, para ele se desfazer, se desapegar dos seus bens materiais, colocar à disposição das pessoas e seguir a Jesus, ele ficou apegado aos bens materiais. Então, precisamos pedir ao nosso Senhor que ele nos ajude a sermos pessoas, homens e mulheres, desapegados dos bens materiais. Não é que a gente vai pegar o que a gente tem, sair por aí dando a todo mundo e ficar na miséria. Claro que não é isso que Jesus está falando, mas ele está pedindo que a gente seja generosos, que a gente saiba partilhar o pouco ou muito que a gente tem com aqueles que nada têm. E aí o Evangelho vai continuar nos falando, versículo 24. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui Jesus usa essa analogia, essa metáfora do camelo e da agulha para dizer que para entrar no reino do céu é necessário estar vazio, vazio de bens material, cheio de Deus e vazio desses bens. E aqui nos lembra que no Oriente Médio, lá no deserto, quando eles iam viajar, colocavam vários balaios sobre os camelos, e ali eram os camelos que levavam aquele monte de coisa, ou seja, para nos ensinar que quando a gente for sair em missão, seguir a Jesus, a gente não pode ficar apegado a tanta coisa. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, quando a gente vai viajar, vai para algum lugar, que a gente arruma tanta mala, bota tanta coisa, a dificuldade que a gente tem para andar, para chegar num local, de pegar o ônibus ou o avião, seja o carro que for, é muita mala, é muito peso, e aquilo vai nos atrapalhando na nossa caminhada. E quando a gente vai viajar, que a gente não leva muita coisa, a gente está mais livre, mais desapegado daquilo. Então, é isso que Jesus está nos ensinando, que não é que de fato aqui um camelo vai passar pelo buraco de uma agulha, mas é para dizer que para eu entrar no reino dos céus, que é uma porta estreita, eu preciso saber me desapegar dessas coisas que vão se tornando peso, que vão se tornando um fardo para carregar, que vão se tornando algo pesado e que vai me impedindo de buscar verdadeiramente o reino de Deus. E aí vai dizer o Evangelho, ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então, quem pode ser salvo? E por que eles perguntam isso? Porque naquela época, na cultura judaica, na cultura bíblica, ter dinheiro era ser abençoado por Deus. Os ricos eram os que eram abençoados por Deus, eram aqueles que recebiam todas as graças. Então é por isso que eles ficam admirados. Se os ricos, que são os agraciados, abençoados, não vão entrar no reino dos céus, nós que somos os pobres, os fracos, vamos entrar? De forma alguma. Na cabeça deles, eles pensavam assim. Mas o ter dinheiro aqui não significa que a pessoa vai herdar o reino do céu. Não significa que o pobre, todos os pobres vão para o céu, todos os ricos vão para o inferno. Não é isso, minha gente. Que tanto tem muitos ricos que são pessoas boníssimas, pessoas desapegadas e que com certeza herdarão o reino dos céus. E tem muitos pobres que são ruins, são avarentos, são soberbos e também não herdarão o reino dos céus. Então aqui o que está em conta não é isso, mas naquela época, na cultura daquele tempo que eles viviam, na concepção deles, os ricos eram os abençoados, os pobres eram os amaldiçoados. Por isso que eles ficam admirados. E aí Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então para os homens isso é impossível, mas para Deus, meu santo e minha santa, tudo é possível para Deus. E aí vai dizer o Evangelho. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Pedro, mais uma vez, toma a palavra aqui e diz que nós deixamos tudo, ou seja, eles se desapegaram de bens, de pessoas, de família. Não é que Jesus está pedindo para a gente abandonar a nossa família, esquecer, não, mas é não ser apegado, é colocar Deus em primeiro lugar, é amar mais a Deus e amar menos a nossa família. E amar menos aqui não significa que a gente vai menosprezar, vai ter pouco amor. Não, amar menos é para dizer que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, aí ele vai falar casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos por causa de mim, do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Aquilo que o jovem rico pergunta, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então aqui, quem for capaz de abrir mão de tudo isso aqui, que é tudo muito bom, casa, família, irmão, pai, mãe, esposa, tudo isso é muito bom, muito salutar. Mas quem for capaz de amar mais a Deus do que essas coisas, herdará
a vida eterna. E aí ele vai dizer que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ou seja, o jovem rico era o primeiro, se tornou o último. Os apóstolos eram os últimos, se tornaram os primeiros, porque souberam seguir a Jesus. Que nós também possamos imitá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.